Amados, nesse mês da Bíblia, no qual todos nós, cristãos católicos, somos convidados a nos debruçarmos e ali aprendermos através da palavra de Deus, que é viva, eficaz, que é uma espada de dois gumes, capaz de discernir todas as coisas, que supera e ultrapassa tudo aquilo que nós muitas vezes conhecemos. E todos nós somos convidados nesse mês a estarmos diante da palavra de Deus. E hoje, de modo específico, o Senhor nos convida a falarmos sobre dois temas. O primeiro deles, a sabedoria, tratada exatamente na primeira leitura de hoje, no livro da sabedoria, no capítulo 9. Amados, um grande erro que pode se perceber muitas vezes em muitos é achar que os desígnios de Deus são compreensíveis ao conhecimento humano, e não são. A palavra de Deus nos deixa isso muito claro. Qual homem que pode conhecer os desígnios de Deus? Ou quem pode imaginar os desígnios do Senhor? E aí então a palavra remata dizendo: os pensamentos dos homens são tímidos, e o conhecimento dos mortais são reflexões incertas. Ou seja, nós não conhecemos nem as coisas criadas direito. A gente for imaginar, a ciência nem conhece tudo que existe na face da terra. Não conhece as coisas criadas por completo. Nem a mente humana é conhecida por completo pelo próprio ser humano. E como que alguém quer dar palpite a respeito das coisas transcendentes, as coisas que lhe ultrapassam? A palavra de Deus nos diz em outra passagem que não são os nossos os pensamentos de Deus. Os pensamentos do Senhor ultrapassam e muito os nossos pensamentos. Estão tão distantes como a terra é distante do céu. Milhares de anos-luz. Ou seja, e a gente quer dar palpite. E a gente quer ensinar Deus a ser Deus. Senhor, o Senhor deveria fazer isso, ou deveria fazer aquilo. Olha, como pode? Se Deus ama, por que permite isso? Por que age assim? Amados, Deus tem um propósito, mas o propósito de Deus está muito além daquilo que nós imaginamos. E é por esse motivo que nós podemos fazer, como princípio da sabedoria, como vai dizer no próprio livro da sabedoria exatamente isso. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. Temor não de medo de Deus, mas o temor no sentido de respeito, de amar, de aceitar os desígnios do Senhor, que muitas vezes nós não entendemos, não compreendemos, mas aceitamos, porque Deus vai realizar uma obra maravilhosa na nossa vida, mas essa obra maravilhosa que Deus tem para realizar na nossa vida passa pela cruz, passa pelo sofrimento, passa pela dor. É como se fosse um parto para depois nascer. E aí, por esse motivo que o Senhor nos diz nessa mesma passagem a respeito da sabedoria, o Espírito Santo de Deus nos concede essa graça, ou seja, é Ele que nos convence disso. E aí então a palavra nos diz: só assim se tornarão retos os caminhos dos que estão na terra, e os homens aprenderão o que agrada, e pela sabedoria foram salvos. Ou seja, repete comigo: para que eu possa alcançar a sabedoria, eu preciso aceitar que nada sei, e eu só compreendo todas as coisas à luz da fé. Amados, existem coisas que nós só vamos compreender à luz da fé. Agora não compreendemos. Temos que crer e confiar. Aqui é o princípio.
de tudo, o princípio da sabedoria, do projeto de Deus, do seu desígnio para a nossa vida. Assim como São Paulo, o próprio São Paulo vai dizer, na segunda leitura de hoje: prisioneiro que sou de Cristo, na cadeia, na prisão que eu sofro por causa do Evangelho. Imagina só uma pessoa frustrada, dizendo: ah, Senhor, eu preguei no teu nome, olha quantas coisas eu fiz e agora é isso que eu mereço? É isso que o Senhor tem para me dar? Que frustração é essa? Mas não é isso que São Paulo faz. São Paulo faz filhos na prisão, gera filhos para a igreja dentro da prisão, porque ele pode estar preso, mas o Evangelho não está preso. Ele pode estar encarcerado, mas a fé está livre para atuar e realizar a obra dela. É por isso que ali ele faz filhos dentro da prisão, pessoas que se convertem, que se tornam cristãos por causa do testemunho de São Paulo. Repete comigo de novo: independente do que eu estou vivendo, ai de mim se eu não evangelizar. Amados, existe algo que nos impele mais do que os sofrimentos que nós passamos: o amor por Deus, o amor desse Deus que é incondicional, o amor desse Deus que nos transforma, o amor desse Deus que chega aos extremos por cada um de nós. E é por Ele que nós chegamos ao ponto de esquecer de nós mesmos e fazer aquilo que Ele nos pede. Pois bem, amados, chegamos ao Evangelho. No Evangelho de hoje, o tema central do Evangelho é o discipulado. A palavra discípulo significa aquele que segue. É por isso que, de modo proposital, São Lucas, ele não diz a multidão seguia Jesus. Ele diz que a multidão acompanhava Jesus. Existe uma diferença entre uma coisa e outra. Discípulo é aquele que segue, que passo por passo acompanha seu mestre, que está atento a cada gesto, atento a cada atitude, para que ele possa reproduzir na sua vida as mesmas coisas que seu mestre ensinou. Esse é o discípulo. A multidão fica olhando, acompanhando, tem outros interesses, não quer ser igual ao seu mestre, estão simplesmente para observar. E ali então Jesus, que não é popstar, que não está interessado em fama, mas quer discípulos fiéis, é isso que Ele espera de cada um de nós. Jesus não quer que você o admire, como muitas pessoas por aí falam muito bem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas não são discípulos, porque não querem reproduzir na sua vida a vida do Cristo. E aí então, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo quer passar essa multidão toda numa peneira, uma peneira dura, difícil, que é exatamente saber quem realmente está disposto a ser meu discípulo, seguir, vir após mim. Porque Jesus ele está fazendo um trajeto, amados. Se você pegar os evangelhos, todos eles, os 4 evangelhos, você vai perceber um segmento, nós vamos perceber uma sequência no qual Jesus está a caminho. E a caminho do quê? A caminho de Jerusalém. Jerusalém é exatamente o lugar onde nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vai entregar sua vida por amor a cada um de nós. Ou seja, Ele vai até o fim e vai ali concretizar a sua missão, que é a salvação da humanidade. E Ele fala: quem está disposto a vir comigo? Porque Jesus não engana ninguém. E é por esse motivo que então Ele diz às pessoas, aquela grande multidão que está com Ele: olha, se você não se desapega do seu pai, da sua mãe, do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, da sua própria vida e dos seus bens, você não está pronto para me seguir. Jesus não está querendo dizer que você não pode amar a tua família, amar aquilo que você tem, amar o teu pai, tua mãe, mas você não pode amar mais isso tudo do que Ele.
Por esse motivo que, pasmem, o termo grego original desse texto não é desapega. Aqui é uma linguagem para nos tornar mais compreensível a nossa língua portuguesa. Mas, no entanto, o termo grego original é quem não odeia. Seu pai, sua mãe, seus irmãos, tua própria vida, por causa de mim, não está pronto para ser meu discípulo. Aí você fala assim, padre, mas como assim? Odiar? Mas, no grego, esse termo odiar significa amar menos. Aí como ficaria? Quem não ama menos seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua própria vida e seus bens do que a mim, não pode ser meu discípulo. Ou seja, nós temos e precisamos, se realmente queremos ser discípulos de Jesus, realmente queremos chegar à salvação eterna, nós não podemos colocar alguma coisa ou pessoa no lugar de Jesus Cristo, porque o lugar de Jesus Cristo na nossa vida, no nosso coração, é o primeiro lugar, e se qualquer outra coisa ocupa esse lugar, está errado. Tanto que, inclusive, na verdade, chegando ao extremo dessa situação, isso pode se caracterizar uma idolatria, porque a palavra idolos no grego significa colocar uma coisa ou pessoa no lugar de Deus. Aí você pode pensar assim, não, padre, mas que isso? Ninguém faz isso, não, isso é um exagero. Pois bem, quantas pessoas, você já deve ter ouvido isso aos milhares. Pessoa foi lá e rezou para que o pai, a mãe fosse curada. A pessoa recebeu os sacramentos, fez tudo que foi necessário, se confessou até, ou ali se arrependeu dos seus pecados e partiu para a vida eterna. Aquela pessoa ficou revoltada. Ah, mas agora eu não vou na missa mais, mas agora eu não sirvo a Deus porque eu rezei, eu confiei que Deus iria curar e não curou, ela morreu, ou ele morreu. A pessoa diz, perdi minha fé. Ou seja, colocou uma coisa ou pessoa no lugar de Deus. Quantas coisas, amados, as pessoas dizem que não buscam a Deus mais por causa disso ou por causa daquilo, porque perderam isso ou perderam aquilo, ou porque de uma certa forma acham que Deus deveria ter feito isso na vida dela e não fez, e aquela pessoa abandonou o caminho do Senhor. Ou seja, se você não amar menos qualquer pessoa ou coisa nessa vida, você não está pronto para ser meu discípulo. O amor a Deus, ele deve estar em primeiro lugar, e ele deve ser exclusivo para ele na nossa vida. É por esse motivo que, complementando exatamente isso, Jesus diz outra renúncia e outra condição para que nós possamos segui-lo e nos tornarmos discípulo dele. Ele diz, quem não toma sua cruz e não segue, não está pronto para ser meu discípulo, não está apto para ser meu discípulo, não pode me seguir. O que Jesus está querendo dizer com isso? Querendo dizer o seguinte, apesar do sofrimento, da dor, daquilo que você enfrenta, porque cruz, amados, é um sofrimento imerecido. Não é porque eu busquei a cruz, não é porque de uma certa forma eu fiz isso, eu fiz aquilo, como consequência eu tive o sofrimento. Não, aquele sofrimento que vem na nossa vida quando menos esperamos, isso é a cruz. É por esse motivo que ali no Calvário, nós sempre dizemos, tinha 3 cruzes, ali no Calvário, 2 ladrões, um de um lado, outro do outro, e nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não, só existia uma única cruz, a cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque era um sofrimento imerecido. Ele não merecia isso, ele pagou o preço no nosso lugar. Os outros mereciam, porque cometeram crimes para chegar onde eles chegaram. E amados, o que Jesus quis dizer quando falou tomar a sua cruz e seguir-me é o seguinte: olha, independente, mesmo que você está passando por cruzes, por situações de sofrimento que você não merece,
não se revolte, tome a tua cruz, vem e segue-me. Apesar do sofrimento que você está passando, toma a tua cruz, vem e segue-me. Apesar da perda que você passou na tua vida, eu sei que está doendo, eu sei que está difícil, vem e segue-me. É necessário que nós possamos seguir a Jesus independente da condição que nós estamos. E amados, tem uma história muito antiga, inclusive, desde quando eu comecei a participar da igreja, eu ouço essa história. Só para vocês terem uma ideia de quanto tempo faz isso. Seculorum, né? É o século passado, né? E aí essa história diz o seguinte: existia um homem que queria ir para o céu, só que ele ficava reclamando para Deus que a cruz dele estava muito pesada. Então ele disse para Deus: Senhor, eu vou cortar parte dessa cruz para que eu possa chegar no céu. E para que a gente possa imaginar, era uma cruz normal, uma cruz de madeira mesmo, como Cristo carregou no Calvário. Aí ele disse para Deus: eu vou cortar um pedaço dessa cruz, eu não suporto carregar ela, eu não dou conta. Porque pesquisas que falam a respeito disso, se sabe hoje que a cruz era feita na medida de cada um, com a capacidade e a força que cada um tinha para poder carregar, tirando de Cristo, que ele carregou a cruz de Barrabás, que era maior ainda. Mas amados, aquela cruz era proporcional à força daquele homem. Ele tinha capacidade de carregar aquela cruz até o fim, mas ele não quis, ele quis desistir, ele não queria carregar aquilo, ele achou demais. E é por esse motivo que ele cortou um pedaço dessa cruz e seguiu. Chegamos no meio da caminhada, ele então disse: eu não aguento mais. Jogou a cruz e disse: eu vou cortar mais um pedaço. Foi lá e cortou mais um pedaço da cruz. Estava quase chegando, faltava pouco. Ele então disse: mais um pedacinho vai fazer falta. Foi lá e cortou, mas aí ficou confortável, ficou aquele toquinho, deu para pôr ali no ombro e seguiu. Quando ele chegou no fim da caminhada, existia um abismo entre o céu e a terra. E as pessoas que levaram sua cruz até o fim, colocavam ela como uma ponte para que eles pudessem atravessar. Esse homem tinha um toquinho de cruz, não era suficiente para que ele pudesse atravessar. Ou seja, aguenta firme, a tua cruz é o necessário para que você possa chegar lá. E é por esse motivo que Jesus Cristo diz: toma a tua cruz, vem e segue-me. Porque aquele que quiser ganhar a sua vida neste mundo, ou seja, aquele que quiser desistir, aquele que de uma certa forma quiser fazer aquilo que somente para si é confortável, fácil, cômodo, vai perder a sua vida. Mas aquele que perder a sua vida por causa de mim, este vai ganhá-la. E aí então o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo conta duas parábolas para que Ele possa nos mostrar a necessidade que nós temos de renúncia. Primeira parábola que Ele diz: olha, existia um homem que queria construir uma torre na sua propriedade. E naquele tempo construir uma torre na sua propriedade era algo que valorizava a sua propriedade e mostrava o poderio daquele homem, o poder aquisitivo que ele tinha, porque somente alguém que tinha capacidade para isso poderia construir uma torre na sua propriedade. Só que se ele não terminasse essa torre, estava perdido, seria notícia para todo mundo ia caçoar dele, porque quis fazer graça e não deu conta de terminar. E Jesus disse: primeiro calcula, vê se você tem condições de terminar. Você quer ser meu discípulo? Vê na tua vida as coisas que você precisa renunciar para continuar caminhando comigo. É como se ele dissesse isso. E depois ele diz outra parábola. Olha, existia ali necessariamente um homem que era um rei que tinha um exército. E ele viu que vinha contra ele um outro reino, um outro exército, que era muito mais numeroso do que ele. Ele tinha 10.000 homens no seu exército. O reino que vinha contra ele tinha 20.000 homens. E ele então vai ver se ele tem condições de enfrentar ou se ele vai ter que negociar a paz. Aqui Jesus disse: não tem como fugir. Ou você enfrenta, mas você tem que ver a forma como você vai enfrentar isso.
Ou seja, Jesus diz: é necessário que nós possamos pensar bem, refletir sobre aquilo que tem nos atrapalhado em viver a vontade dele na nossa vida, aquilo que tem se tornado um peso, aquilo que de uma certa forma nos atrapalha no segmento dele, aquilo que tem se tornado apego para a nossa vida. Por isso que Jesus diz no final desse evangelho: assim, da mesma forma, se alguém quer me seguir, é necessário renunciar o que tem, para que possa então vir após mim. O que Jesus quis dizer com isso? Quer dizer que a pessoa não pode ter nada nessa vida? Não, ela não pode estar apegada a nada. Ela tem que ali arriscar tudo por causa do reino dos céus. E quando eu digo arriscar tudo por causa do reino dos céus, eu estou querendo dizer o seguinte, amados: que para ser cristão neste mundo, nós não podemos estar numa zona de conforto. Eu tenho que ser cristão aqui e eu tenho que ser cristão lá fora. Eu tenho que ser cristão junto das pessoas que são cristãs também, mas fora do contexto também das pessoas que são cristãs. Arriscar tudo, sem ter medo. Existe uma oração muito linda que fala a respeito disso. Porque, amados, já pararam para pensar o que Jesus fez por nós, o quanto que Ele arriscou tudo para a nossa salvação? Já pararam para pensar isso? E o que nós estamos arriscando por causa dele? O que nós estamos dispostos a fazer por causa dele? Essa é a grande reflexão do evangelho de hoje. É por isso que um autor chamado Miguel Rubalcaba, ele compõe uma oração relacionada a esse evangelho de hoje. E ele diz o seguinte: Senhor Jesus, para revelar o mistério do reino de Deus, tu assumisses muitos riscos, tu arriscasses a eternidade no tempo, tu arriscasses o invisível no rosto de homem, tu arriscasses o divino no coração humano, tu arriscasses a palavra na fragilidade das nossas palavras, tu arriscasses a bondade de Deus, a banalidade dos gestos cotidianos, tu inclusive te arriscasses a ser mal interpretado e desfigurado. Senhor, desde a tua encarnação, como te seguisses a assumir riscos, dá-me o gosto pelo risco e a coragem de tomá-lo com toda a lucidez. Dá-me a coragem de arriscar o meu coração, minha inteligência, minha razão, arriscar meus bens, meu futuro, minha reputação, arriscar a hostilidade e a indiferença, e inclusive a cruz. Mas tantos riscos, tu compreendes bem, Senhor. Pedem reflexão. Tantos riscos merecem que eu tome o tempo para me sentar, para acolher no silêncio da oração o teu Espírito, fonte e força das minhas escolhas. Para verificar os fundamentos, concede-me a graça de construir a minha vida sobre a rocha da tua palavra e permanecer na tua presença, começar e terminar a obra da minha vida contigo. Amém. Amados, isso deve ser o desejo do nosso coração, que nós possamos ter a coragem de começar a obra que o Senhor nos deu, ou seja, ser discípulos, e terminar essa obra até o fim. Quem vai nos dar essa graça de perseverar é o Espírito Santo de Deus. Por isso todos os dias a gente tem que sentar e pedir o Espírito Santo de Deus para que nos dê a graça de começar e terminar bem a obra que o Senhor nos confiou.